Olá a todos, meu nome é Cibele Antonioli, eu sou arquiteta e urbanista e mestre em engenharia civil. Hoje eu vou apresentar a minha pesquisa de mestrado, baseada em uma experiência de trabalho que eu tive durante 5 anos em um prédio com certificação ambiental LEED, localizado no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Essa pesquisa trata da fase de pós-ocupação deste prédio, em uma análise dos critérios adotados e o papel do usuário. O título da pesquisa realizada é Pós-ocupação de prédio comercial com certificação ambiental, análise de critérios adotados e o papel do usuário. Nessa apresentação, falaremos da introdução com um breve referencial bibliográfico, justificativa, objetivos, métodos de pesquisa, que é um estudo de caso, resultados e conclusão. A indústria da construção civil, em geral, apresenta um elevado impacto ambiental, tanto na fase de construção como na fase de pós-ocupação. Sabendo destes impactos, surge uma nova tendência no mercado, a certificação ambiental de prédios, com o intuito de reduzir os impactos ambientais do setor da construção e da manutenção de prédios. Os benefícios típicos de um prédio verde incluem tanto a economia operacional como o aumento da produtividade através da satisfação dos funcionários. Porém, existem algumas dúvidas sobre a eficiência dessas construções certificadas ambientalmente. Alguns levantamentos de pós-ocupação de prédios certificados geralmente ficam abaixo do desempenho previsto, e estas informações raramente são divulgadas, não contribuindo ao processo de aprendizagem de projetistas e engenheiros a partir de experiências passadas. Neste trabalho, os objetivos da pesquisa foram analisar os resultados de créditos pontuados na certificação de um prédio durante a pós-ocupação e também investigar qual o papel do usuário frente a esses resultados. O método de pesquisa utilizado foi o estudo de caso. A pesquisa foi dividida em duas etapas. A etapa 1 trata da medição do consumo de água e energia, buscando responder às seguintes perguntas: como é o consumo de água e energia durante a fase de pós-ocupação? As soluções de projeto resultam em menores consumos durante a fase de pós-ocupação? E a etapa 2 trata da investigação do papel do usuário e sua percepção quanto ao prédio, buscando responder às seguintes perguntas: qual o papel do usuário de um prédio certificado ambientalmente? Qual a sua percepção sobre um prédio certificado em comparação a um não certificado? Como objeto de estudo para a etapa 1, foi utilizado o prédio A, com certificação ambiental LEED. Para realizar a medição do consumo de água e energia, foram utilizados software de automação, medições de hidrômetros e análise de contas mensais de água e energia. Como objeto de comparação para a realização da etapa 2, foi utilizado o prédio B, que não contém certificação ambiental. Na investigação do papel do usuário e a sua percepção, foi essencial que pudéssemos analisar a comparação do prédio A com o prédio B, que apesar de terem uma fachada muito diferente, o interior foi trabalhado de forma muito similar, para que os usuários que foram realocados do prédio A para o prédio B, enquanto o prédio A passava por uma ampliação, não notassem diferença no seu ambiente de trabalho. Como foram feitas essas análises? Através de entrevistas e observações. O mapa mostra a localização dos prédios A e B. Destacado em azul está o prédio A com certificação ambiental e destacado em amarelo está o prédio B sem certificação ambiental. Ambos estão distantes aproximadamente 500 metros. Dos 65 créditos disponíveis na certificação LEED versão 2.2, 45 foram obtidos pelo prédio A, sendo destes 19 analisados na pós-ocupação do prédio e 15
analisadas no ponto de vista do usuário. Agora falaremos sobre os resultados. Em relação ao consumo de água nos créditos que puderam ser analisados na pós-ocupação, o consumo real em relação ao LEED ficou 31% abaixo. Porém, o consumo real em relação ao projeto ficou no 199% acima do previsto. Este gráfico sobre o consumo de água per capita apresenta alguns picos de consumo no primeiro ano de pós-ocupação deste prédio, que foram ajustados ao longo dos próximos períodos. Embora o consumo real tenha ficado aproximadamente 200% acima do projeto, a linha pontilhada vermelha mostra uma tendência de redução de consumo. Em relação ao consumo de energia, nos créditos que puderam ser analisados na pós-ocupação, o consumo real se mostrou 12% acima do que o LEED previa e também o consumo real se mostrou 32% acima do que o projeto previa. Neste gráfico de consumo de energia e gás per capita, podemos analisar alguns picos de consumo nos meses frios. Embora o consumo real tenha ficado acima do que o LEED e o projeto previram, a linha pontilhada verde mostra uma tendência de redução de consumo per capita para os próximos meses. Em relação ao papel do usuário, alguns pontos positivos foram detectados. 5% utilizam bicicletário e vestiários, 85% conhecem e utilizam dispositivos economizadores de água, 66% utilizam escada ao invés de elevador, 99% descartam o lixo corretamente, 75% dos fumantes se sentem incomodados com fumódromos distantes e 84% acreditam que o cheiro de cigarro na área de trabalho pode atrapalhar a produtividade. Porém, alguns pontos negativos também foram detectados. 75% dos usuários utilizam carro como principal meio de transporte, 98% utilizam gasolina como combustível, 8% acreditam que estacionamentos de baixa capacidade desestimulam o uso do carro, 35% declaram abrir as janelas para ter acesso à ventilação natural e 33% participaram de campanha de conscientização disponibilizada pela empresa. Por fim, entre todos os fatores que influenciam na produção do usuário, o conforto térmico foi eleito o mais importante. 84% dos entrevistados alegaram um aumento de qualidade de trabalho em um prédio com certificação ambiental. Conclusões da pesquisa. Os parâmetros do LEED na categoria água foram atingidos, mas não na categoria energia. Em relação aos parâmetros de projeto, nem água e nem energia conseguiram atingir o desempenho previsto. Foram detectados alguns consumos de água não previstos no LEED, como ar-condicionado e espelho d'água. Existe uma tendência de redução per capita para ambas as categorias. Também existe um período de adaptação e adequação pós-obra, que deve ser considerado. O aumento de população, carga térmica e equipamentos não previstos pelo projeto podem acarretar no aumento. Em relação ao papel do usuário, este desempenha um importante papel, como o uso de bicicletas e vestiários, dispositivos economizadores de água, escada ao invés de elevador, descarte adequado de resíduos e conscientização quanto à fumaça de cigarro. Apesar do aumento populacional ao longo dos anos, o consumo de água e energia reduziu. Em relação à percepção do usuário, as estratégias de projeto mais efetivas foram conforto térmico e maior transparência em vista para o exterior. Embora a percepção sobre questões de iluminação artificial tenha sido similar nos dois prédios, no contexto geral, o prédio com certificação foi melhor avaliado pelos entrevistados. Para 84% dos respondentes, as estratégias de conforto, segurança e bem-estar do prédio certificado levam ao aumento da qualidade de produção.